Amém, irmãos? Bom dia. Hoje é quinta-feira. Nós estamos na semana 4 do alimento diário. O alimento diário é esse aqui, buscar as coisas lá do alto. E a mensagem de hoje, o título é: A palavra destrói as fortalezas da mente. O versículo do dia é Efésios 1:9, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Irmãos, a palavra de hoje fala um pouquinho sobre sofismas, né, ou barreiras que nós levantamos na nossa mente e impedindo que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Sempre que entra essa questão de desobediência ou, de certa forma, uma rebeldia, né, sobre uma autoridade, eu me lembro das minhas práticas como professor. Porque quando um professor está dando aula, né, antes da aula, o professor ele prepara a atividade, ele tem, né, ele vê aonde que ele quer chegar, qual é o objetivo principal daquela aula, ele vê o nível dos alunos e qual atividade ele vai colocar para esses alunos desenvolver aquelas habilidades. Enfim, e então é tudo muito pensado, muito organizado por quem está dando aula, né? E aí quando chega para dar aula, tem aqueles alunos que entendem o objetivo, entendem a atividade, ele sabe o que ele vai fazer, e ele sabe que ele está fazendo aquela atividade para desenvolver aquela habilidade. Mas tem outros alunos que às vezes não prestam atenção ou estão focados nos seus objetivos pessoais, ou seja, ele quer se divertir ou ele quer simplesmente fazer aquilo que ele gosta. E aí, quando ele vai para a aula, ele quer mudar a atividade que foi proposta, né? Ou seja, ele não está focado naquilo que o professor, que é o responsável por ele, organizou, né? Pensou e vai ajudar ele a desenvolver, porque ele é um especialista naquele assunto e ele troca, né, os objetivos da aula e ele sugere coisas, ou então ele cria uma resistência para não fazer aquilo que foi proposto, né? E isso gera um desconforto, principalmente para quem está organizando a aula, né? Para o professor que está organizando, gera um desconforto, por quê? Porque ele sabe que ele resistir àquilo que foi proposto vai fazer com que ele não desenvolva as habilidades, né? Se ele fizer a atividade só a que ele quer, o que ele gosta, né, talvez não alcance o objetivo que era proposto, que o professor colocou como algo importante naquele momento da vida dela. Então ela perde, né, a oportunidade de estar se desenvolvendo. E eu vejo que na igreja, né, os irmãos que estão à frente, né, os irmãos que são os profetas, né, os irmãos que o Senhor tem usado, né, nós cremos que eles estão muito próximos de Deus e são pessoas que estão entendendo os propósitos de Deus, né, e Deus tem falado com eles. E isso é o que é o melhor para o nosso desenvolvimento, né, espiritual, e muitas vezes nós usamos as barreiras da nossa mente para nos impedir de alcançar os objetivos, né? Então, o poder da palavra em nós, ela faz com que esses sofismas, né, essas coisas que só criam barreiras para o nosso desenvolvimento, né, sejam caídas por terra. Porque a palavra de Deus, ela vem nos limpar, né? Ela vem como uma arma na nossa mão para que
essas barreiras que a gente constrói, né, sejam destruídas e a gente possa de fato desfrutar dessas riquezas que Deus tem para nos oferecer, né? Então fica um alerta para os irmãos, né, para todos nós, de que para que a gente possa ser um pouco mais simples, né, ao desfrutar do Senhor, para que a gente possa aceitar mais aquilo que os irmãos estão falando, né, porque é o falar do Senhor. Então, que a gente possa ser que nem esses alunos que estão de fato ali com o professor, né, com Deus, né, no caso ele seria o professor nosso, os irmãos, né, que são aquelas pessoas que estão ali passando o encargo, e que nós possamos ser simples ao desfrutar do Senhor. Amém? Que os irmãos tenham um ótimo dia. Amém.